Bem-vindo a mais uma aula do curso de certificação TecVoz Nuvem. Aqui quem fala é Ricardo Luiz e nessa aula eu vou te ensinar como adicionar uma câmera na plataforma TecVoz Nuvem. Primeiramente você vem no menu Minhas Câmeras. Eu já tenho algumas câmeras instaladas, mas no seu primeiro acesso não vai ter nenhuma. Então você vai clicar em ADD Câmera. Automaticamente ele já vai ter a opção de você adicionar câmeras ou gravador. Essa opção é o modo fácil de adicionar quando você está colocando para gravar em nuvem uma câmera ou gravador DVR da marca TecVoz. Se não for da marca TecVoz, aí você tem que clicar aqui embaixo em conectar câmeras de outras marcas para estar adicionando pelo stream do RTSP. Isso eu vou mostrar para vocês logo para frente. A nossa plataforma ela é compatível com qualquer marca e modelo de equipamento que tem o protocolo RTSP. Então, não só câmeras e DVRs TecVoz, mas se você tiver algum outro produto que tem esse mesmo protocolo de comunicação, pode ser gravado também e feito backup na nuvem na nossa plataforma. Inicialmente nós vamos configurar uma câmera da TecVoz, então eu vou clicar aqui em câmera. Ele está perguntando qual que é o modelo da linha da câmera que eu vou adicionar. A linha que eu estou adicionando é da linha TW, então eu vou clicar aqui. Aqui ele pede o endereço IP ou o domínio da câmera. No caso, eu vou estar digitando o endereço IP, mas você poderia estar colocando o domínio, por exemplo, minhacamera.tecvozdns.com.br, funcionaria do mesmo jeito. A porta RTSP do seu dispositivo, o padrão dessa porta costuma ser 554, mas eu alterei o padrão e a minha câmera IP ela é a 5540, eu alterei essa porta, como disse anteriormente. Você vai colocar o usuário da sua câmera e a senha. No caso, eu deixei a senha padrão da minha câmera, que é usuário admin, senha 1. Stream principal. Se você deixar essa opção habilitada, ele vai estar pegando o primeiro stream da sua câmera IP ou do seu DVR. Se você desabilitar essa função, ele vai pegar o segundo stream. O que é o stream? São pré-configurações que você deixa determinado, você configura no DVR ou na câmera, que com essa configuração você consegue deixar uma resolução, um número de frames, uma qualidade menor, para quando você for querer acessar via celular, remotamente, e trafegar um pouco mais rápido. Mas no caso aqui, como eu quero ter a qualidade máxima, eu vou deixar o Stream 1 principal ativo. Agora a gente clica em próximo, ele vai carregar, para ver se o link, se a câmera está online, né? Perfeito, ele vai reconhecer a câmera. Aqui nós vamos colocar o nome da câmera. Então aqui eu vou pôr câmera IP TecVoz modelo TW ICB200, que é a câmera de 2 megapixels da TecVoz. É instalador. Aqui é uma opção muito importante, tá? Se você é um instalador e está vendendo esse serviço para um consumidor, essa opção tem que estar habilitada. Pois se o consumidor fazendo cadastro e ele desabilitar essa função, o instalador não vai estar ganhando a renda recorrente mensal. Tá? Então é muito importante deixar essa opção habilitada. A gente clica em prosseguir e aqui que a gente vai determinar quem que é o instalador ou o integrador que vendeu essa câmera para o consumidor. Para aparecer o seu nome aqui nessa lista, você tem que estar fazendo esse curso e ter feito a prova de certificação e ter acertado pelo menos 70% da prova. Então só vai estar nessa lista os instaladores e integradores que são certificados para estar revendendo esse serviço nosso da plataforma em nuvem. Então aqui nós vamos pôr o instalador Ricardo, que é só para ter um exemplo. Aqui estaria a minha foto, se eu tivesse configurado tudo certinho. A gente coloca próximo. Pronto, a câmera já está adicionada e configurada no TecVoz Nuvem. Agora nós vamos, se por acaso você fosse adicionar uma câmera de uma outra marca, que não fosse da marca TecVoz, nós vamos lá em Minhas Câmeras, ADD Câmera, e clicar aqui em Conectar Câmera de outra marca. Aí aqui você vai ter que colocar o endereço RTSP. Então, quando for produto de outras marcas, não é tão simples a configuração. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, que eu vou te mostrar agora. O endereço de RTSP da câmera TW ICB200 da TecVoz, a câmera de 2 megapixels, é esse aqui. Então é RTSP, //, isso costuma ser padrão, tá?
Aí você coloca primeiro o usuário, então o usuário para acessar essa minha câmera é admin, aí depois vem o 2 pontos e você coloca a senha. No caso dessa senha que eu tô, no caso dessa câmera que eu vou acessar, a senha é 1, que é o padrão de fábrica, né? Mas se você mudou a senha padrão da fábrica, você tem que colocar aqui qual que é a senha que você cadastrou. Aí você coloca o arroba e o endereço da câmera. No caso aqui eu estou colocando o endereço IP direto, mas se você configurou um DDNS da TecVoz, por exemplo, você poderia estar colocando o endereço DDNS que você configurou. No caso, para quando for IP dinâmico. Então vamos supor que você colocou lá, cadastrou o endereço no serviço DDNS da TecVoz. câmeraip.ddnstecvoz.com.br. Aqui você ia estar digitando todo esse endereço até esses 2 pontos aqui. Então, mas como nós vamos acessar pelo IP direto, então eu pus o endereço IP da minha rede, 2 pontos e a porta RTSP da câmera. Essa câmera que eu estou configurando, a porta RTSP eu alterei o padrão, que o padrão dela vem 554, 554, né? No caso eu coloquei um 0 a mais e ficou então 5540. Então essa é a porta RTSP da câmera que eu vou acessar. Aí vem uma barra e o profile. O que significa profile? No caso da câmera TecVoz, é o stream que você vai acessar da câmera. Essa câmera ela tem 3 streams. O que significa stream? São configurações pré-determinadas de qualidade de número de frames, resolução e bitrate. Então, para que existe isso? Vamos supor que você quer ter um acesso mais rápido via celular. Então você configura um stream com uma resolução e número de frames menor para estar acessando via celular. Se você quer acessar por uma central de monitoramento, você configura um outro stream. E o stream 1 você pode configurar para a qualidade máxima da câmera, de 2 megapixels, em 25 frames e assim por diante. Então o profile aqui nesse caso significa o stream. Então se eu colocar profile 1, eu vou estar acessando a configuração, o stream 1 da câmera, que é a configuração melhor que eu coloquei lá, que é 2 megapixels, em 25 frames, o bitrate de 2 MB e assim por diante. Se eu quisesse trafegar mais rápido, ter uma imagem mais limpa, para não sobrecarregar muito minha banda larga, minha internet, eu poderia estar configurando aqui o Stream 2 para estar pegando a segunda configuração que eu coloquei. Mas no caso aqui nós vamos colocar a configuração máxima, o Stream 1. Para saber se a porta RTSP sua está liberada, você pode estar fazendo um teste de porta. Para isso, é só acessar o site ricardoluiz.com.br, depois vir aqui em ferramenta, teste de porta. Se você está testando na mesma rede que você quer verificar a porta se está aberta, é só clicar nesse prego aqui, que ele automaticamente reconhece o IP, e você coloca o número da porta. Então nós vamos por aqui 5540, que é a porta que eu quero testar para ver se ela está liberada no roteador. Clique em fazer o teste, faço esse teste aqui para mostrar que eu sou um robô, prosseguir, e ele vai estar dando aqui que minha porta está liberada com sucesso. Então vai funcionar aqui a minha configuração. Clique em próximo, ele vai dar uma lida na câmera. Voltando a informar que se for, nós vamos disponibilizar para produtos da marca TecVoz, não precisa configurar todo esse streaming, tá? É só colocar o endereço, o usuário, senha e a porta e ele faz o resto automático. Após clicar em prosseguir, ele vai reconhecer a câmera. Você coloca o nome aqui, você coloca o nome da câmera. Vou colocar câmera IP TecVoz TWICB200. Clicar em prosseguir. E aqui ele vai te pedir qual é o instalador. Se você está fazendo o cadastro para o seu cliente, você coloca aí o seu login. Ou se é seu cliente que está fazendo o cadastro direto, consumidor final, ele tem que informar que foi você que ofereceu esse serviço para ele. Senão você não vai ter a renda recorrente conforme a mensalidade dele, tá? Se no caso você é um consumidor e nenhum instalador te forneceu, você coloca que não tem um instalador. Mas no caso aqui, então você escolhe o instalador, clica em prosseguir. Então a partir do momento que foi feito isso, essa câmera está registrada no seu perfil de instalador. Então se posteriormente esse cliente for fechar um plano de gravação em nuvem, você vai estar ganhando ali a renda mensal recorrente dele.
Então, a partir de adicionar a câmera, ela já reconhece, já está trafegando. Ó. Então a gente vem em configurações e tem algumas pré-configurações que você pode fazer na câmera. Então aqui tem o nome, caso você queira alterar, o endereço do RTSP, que nós já configuramos. Incorporar. Se você habilitar essa função aqui, ele te dá um código em HTML, iframe, né? Um iframe para você estar adicionando, caso você queira incorporar essa imagem num site aí automaticamente, para não ter que ficar digitando o usuário sempre para visualizar as imagens. Muitas escolas pedem isso, escolas, igrejas. Então é só você pegar esse endereço, mandar para o programador ali que faz o site, ele vai facilmente saber incorporar esse endereço ali na programação da página e vai estar disponível essas imagens via internet. Esse cadastro que você fez agora, ele só está visualizando as imagens. Então você consegue fazer monitoramento das imagens sem estar pagando nada e com a facilidade de estar lá usando o servidor da TecVoz e ter diversos acessos simultâneos, né? Hoje, no plano gratuito, não tem limite de acessos. Então aqui, a gente cadastrou a câmera. Então, até o momento, só está registrado quem é o integrador que ofereceu essa câmera. Então, vamos supor que você instalou a câmera e o dono da empresa não está lá no momento. Então, você configura tudo na plataforma e quando o diretor da residência ou da empresa chegar, você pede para ele acessar essa conta, escolher ali qual plano ele vai querer e cadastrar o cartão de crédito dele. Então, vai aparecer essa página. Coloca o nome ali, as informações do cartão e clicar em continuar e daí aí sim ele vai estar gravando, fazendo backup na nuvem conforme o plano que ele escolheu. Então eu vou cancelar aqui que eu não vou colocar o cartão. Voltando em configurações, depois de ter escolhido o plano aqui você pode clicar em atualizar. Se quiser excluir essa câmera, põe em deletar câmera. Clicando aqui em preferências, aqui é onde você tem a opção de tornar essa câmera pública. Para qualquer pessoa que entrar na nossa plataforma, independente do cadastro, ela vai estar visualizando as suas imagens. Então, se você habilitar essa função aqui, você tem como colocar também latitude e longitude da câmera. Resumindo, traduzindo, seria exatamente o local e endereço que essa câmera está instalada. Como não tem como colocar o endereço digitando Rua Ana Soares, alguma coisa assim, Rua Clímaco Barbosa e assim por diante, você tem que pôr a latitude e longitude. Para você saber quais são esses parâmetros do seu endereço, para isso existe um site com esse endereço e ele é bem simples. Você coloca o endereço do local, no caso aqui, Rua Clímaco Barbosa, número 208, que é o endereço da TecVoz, e automaticamente ele já te dá ali a numeração latitude e longitude. É só você copiar e colar aqui. E pronto. A câmera já vai estar posicionada ali no mapa, aqui no mapa com a posição correta dela. Você tem uma opção também de alerta, gratuitamente. O que significa esse alerta? Você configura aqui, se você habilitar essa função, você configura para, após a câmera ficar offline por 1 minuto, por exemplo, ele vai te notificar avisando que essa câmera ficou offline. Então, só esse recurso, existem diversas empresas que cobram para fazer esse tipo de função. Imagine que você monitora aí diversos clientes, você pode estar configurando isso para estar te avisando quando a câmera ficou fora do ar, offline. Então você clica aqui em concordo com o termo de uso, põe atualizar, ele vai carregar e está configurado essa opção aí de notificar quando a câmera ficar offline mais que 1 minuto aí sem conexão. Vou tirar a câmera pública aqui, para não deixar ela pública. Compartilhar. Então aqui, que é onde que eu falei para vocês que vocês podem estar compartilhando com outros usuários o acesso dessa câmera. Na função anterior, você está deixando ela pública para qualquer um. Aqui, você vai compartilhar ela somente com usuários específicos. Então eu venho aqui, coloco
o e-mail, por exemplo, contato@ricardoluiz.com.br, convidar. Então ele vai mandar um e-mail para esse e-mail informando que o usuário está compartilhando uma câmera comigo. Então no e-mail eu clico lá para visualizar a câmera, e a partir do momento que eu abrir aquele e-mail, cliquei para visualizar a câmera, ele vai adicionar no meu usuário o acesso dessa câmera. Posteriormente, se você queira que esse usuário, essa pessoa não tenha mais acesso à sua câmera, aquele vizinho, talvez que você brigou, que você não quer mais que ele acesse as imagens da sua câmera, você vem aqui, clica no X, remove, aquele outro usuário não vai estar mais acessando a sua câmera. E aqui embaixo, para alterar o plano, caso você queira aumentar o plano ou diminuir o plano mensal dessa sua câmera, você vem aqui e clica e faz todo o processo do cartão de novo. Então esse é o processo para cadastrar e configurar a câmera. É bem simples, bem intuitivo. E a partir do momento que você fez isso, a câmera já fica automática ali e já, no caso, começa a gravar. Aqui para mim não está aparecendo aquela barra de gravação, porque eu não coloquei o cartão de crédito. Então eu estou só visualizando essas imagens. Então essa aula fica por aqui e até a próxima aula. Obrigado.